Antônio Leão da Silva Neto, grande figura, é um economista muito diferente de todos os outros economistas que você conhece. Ao invés de estudar a riqueza das nações, como fez o economista escocês Adam Smith, ele passou a vida estudando a riqueza do cinema, como pouquíssimas pessoas fizeram. Já escreveu dicionários de filmes, atores, atrizes, fotógrafos brasileiros, escritos com uma abrangência que só rivaliza com a sua enorme paixão pelo assunto. E é uma paixão que vem animando não apenas a sua carreira como pesquisador, mas inclusive a sua própria vida. Afinal, para alguém como Antônio Leão, até o ofício de pesquisar talvez também seja só uma outra forma de fazer e de amar o cinema. Que prazer. Muito obrigado, meu irmão. Por favor, muito obrigado. Aqui tem Enciclopédia Mazzaropi de Cinema, de Antônio Leão da Silva Neto. Os 2 livros do meu amigo, que honra muito este projeto, Plano Sequência Cinemateca Brasileira. Olha que lindo aqui, ó. Você foi financiado para publicar os 2 livros? Não. Esses 2 livros eu fiz com o meu dinheiro. Com teu dinheiro? Porque não tinha... Esse aqui, o do Super 8, eu usei aquele site de colaboração coletiva que chama Vaquinha. Que você cadastra o projeto e as pessoas colaboram com qualquer valor. Aí eu consegui 50% do valor para fazer o do Super 8. O restante eu complementei. E depois, com a venda do livro, eu fui recuperando o dinheiro que eu investi. Isso no Super 8. Agora, desse do Mazzaropi, eu não consegui patrocínio. Aí eu fiz com o meu dinheiro. E agora eu estou comercializando o livro para ver se eu consigo recuperar. Porque o Brasil, infelizmente no Brasil, não existe apoio para esse tipo de projeto, porque não são projetos comerciais, que têm retorno lucrativo. Então as editoras não têm interesse. Então, ou você deixa tudo engavetado, quer dizer, eu tinha 25 anos de pesquisa aí guardado, que eu queria que chegasse ao público. Então eu falei, eu não vou deixar isso aqui guardado, então eu vou fazer o livro. E assim como eu, muita gente faz isso, né? Mas porque não tem apoio. Então esses 2 livros só saíram porque eu fui um pouco arrojado nesse aspecto, até corri riscos, né? Corro riscos de não recuperar meu dinheiro, de ficar, vamos dizer, no prejuízo que seria, né? Mas eu estou feliz por ter feito. Então, se eu conseguir recuperar o que eu investi, para mim, eu já estou satisfeito. Eu não quero ter nenhum tipo de lucro. Eu me sinto muito honrado, viu, de conversar com você. Obrigado. Porque assim como a Cinemateca preserva os filmes, caramba, você está preservando a história do Mazzaropi, a história do Super 8, Isso. Com o próprio financiamento próprio, né? Isso. Quer dizer, eu faço um apelo aqui aos órgãos culturais, porque senão a memória do país acaba. Se não tiver pessoas como Antônio, a memória acaba. Agora, por que você... Você não conheceu o Mazzaropi, não é? Pessoalmente, não. Mas por que você se interessou por ele? Eu me interessei porque eu era criança e eu vi os filmes dele no cinema. Então eu gostei do personagem. Mas você ia com a sua mãe ainda? Minha mãe, nos primeiros, minha mãe me levava. Depois eu comecei com amigos. E qual é a memória que você tem quando você viu o Mazzaropi com a sua mãe? Minha mãe adorava o Mazzaropi, ela se divertia com ele. Meu pai era do interior, meu pai era de 2 Córregos, né? Meu pai também gostava, mas meu pai já não tinha tanto hábito de ir ao cinema como minha mãe. Minha mãe que tomava frente, levar os filhos, né? Minha mãe gostava do Mazzaropi, então ela ia ver os filmes e me levava. Eu acabei também gostando, né? Tristeza do Jeca. Vamos ver um trecho? Vamos lá. Vamos lá. Essa é uma cena que está ocorrendo uma eleição na cidade, do interior. E aquelas coisas bem interioranas mesmo, que os coronéis são candidatos a prefeito, né? E um dos candidatos aí, quem faz o papel é o Genésio Arruda, que é um cara super importante. Primeiro caipira brasileiro, e é o cara que inspirou o Mazzaropi a fazer o tipo caipira. Olha.
E ele entrou no filme por convite do Mazzaropi, como uma espécie de homenagem. Muito bom. Depois eu comecei a procurar literatura sobre o Mazzaropi, não encontrava, né, nada. E nos anos 80, 86, 87, eu descobri um livro que foi feito sobre o Mazzaropi. Foi o primeiro livro que foi feito. E era um livro esgotado, que não existia. E eu consegui, em Taubaté, comecei a fazer pesquisa, porque na verdade eu fiz 11 livros. Mas o meu primeiro livro ia ser sobre o Mazzaropi. Então, esse projeto do Mazzaropi, ele tem quase 30 anos. Ele ficou engavetado. Eu fui para Taubaté na época, eu fui visitar as fazendas dele, conversei com pessoas, entrevistei pessoas. Eu ia fazer um livro sobre o Mazzaropi, uma coisa pessoal minha, particular, sem apoio, sem nada. E aí, eu me deparei com um problema de direitos autorais na época. Porque ele tinha morrido, estava um rolo, a herança dele, que ficou por isso é uma história à parte. Essa parte da herança dele, quando ele morreu, porque ele era um cara muito solitário. Ele tinha filho adotivo? Ele tinha um filho adotivo. Tinha dois filhos, né? E a herança ficou para os filhos? E a herança não ficou... Porque a herança foi dividida. Como a mãe dele era viva, quando ele morreu, a mãe dele chamava a Dona Clara, né? E ela era o braço direito dele. E ele estava sempre com a mãe sempre apoiando. E quando ele morreu, a mãe era viva. Ela morreu 2 anos depois. Ela tinha mais de 90 anos. Então, metade da herança ficou para a mãe. A outra metade foi dividida entre os filhos adotivos, né? Essa metade que era da mãe foi dividida entre os sobrinhos. Ou seja, toda a fortuna dele foi dividida dessa forma. E então ficou complicada a parte de direitos autorais, porque todos tinham que assinar para poder fazer alguma coisa. E aí eu achei melhor desistir, porque eu não tinha uma cobertura jurídica para poder me dar apoio, né? Então eu achei melhor desistir. Eu guardei todo esse material. As pessoas querendo comprar, como é que fazem para comprar teus livros? Diretamente comigo. Eu que estou comercializando. Então dá o site aí, o endereço. Aí as pessoas têm que encomendar por meu e-mail, que é leão.n de navio. Fala devagarinho, vai. Leão, sem o tio, real, né? Ponto N de navio, @terra.com.br. Ou através do WhatsApp, que é o 11 99611 6358. Você lembra quando a sua mãe levava você na matinê para ver o Mazzaropi? Você ia de mão dada com ela? Ia. E calça curta. Calça curta? E você lembra como é que ela ia vestida? Minha mãe se vestia com roupa de gala para ir no cinema. De gala? Porque para minha mãe ir no cinema era um acontecimento. E para você também, né? Para mim também. Então não era assim uma coisa que nem hoje. Você vê para os meus filhos, no cinema, no shopping, é uma coisa corriqueira. Na época, você ir no cinema era um acontecimento, né? Então, quando ia no cinema, punha melhor roupa, se perfumava, né? O meu pai emprestava o relógio dele para mim, para poder ver o horário, né? Porque relógio era uma coisa cara, né? A gente, quando tinha 15 anos, ganhava um relógio. Você deve lembrar disso, né? E quando você voltava com a sua mãe, você conversava com teu pai? Como é que tinha? Quando chegava em casa, eu contava para ele. E aí? E meu pai gostava também, mas ele não era muito assim de ir no cinema, né? Ele não gostava muito. Ele trabalhava como ele era trompetista. Trompetista da Sinfônica Municipal. Puxa vida, cara. Então eu vivi nesse ambiente, eu fui criado nesse ambiente musical. Agora, então com certeza foi essas matinês que fizeram despertar em você esse carinho pelo Mazzaropi. Pelo Mazzaropi e pelo cinema. Aí sim, claro. Tem um detalhe interessante, que o meu tio, irmão da minha mãe, ele tinha 2 filhos, que eram meus primos. E meu tio tinha um projetor 16mm, mudo, não tinha som. E nessa época você alugava filmes, como você hoje aluga, que nem tem mais também que DVD, né? Mas eles tinham locadoras que alugavam filmes 16mm. Isso no centro de São Paulo, a Mesbla, Cássio Muniz, Snardi, todas aquelas lojas mapping de departamentos alugavam filmes 16mm. Então o meu tio ia lá, alugava um filme e de domingo ele em casa almoçava com a gente e à tarde, depois do almoço, ele pegava aquele projetorzinho e passava os filmes pra gente. Eu via aquele imagem na tela sem som, era só imagem. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu ficava olhando para o projetor, como é que podia do projetor sair uma imagem projetando na parede. E eu comecei a me apaixonar também por isso.
além de gostar do cinema, pela parte técnica, né, do cinema, de ver o projetor, tudo. E aí, depois, esse meu pai acabou fazendo negócio com meu tio e pegou esse projetor. Né? Essa é uma outra história também que eu vou contar rapidamente. Não, conta aí. O meu pai, quando ele trabalhava na Tupi, ele era muito amigo dos atores da época, do Lima Duarte, da Hebe Camargo, todo o pessoal que trabalhava na Tupi, né? E aí, uma vez, lotearam um terreno em Jarinu, que é interior de São Paulo, vendendo lotes. E meu pai acabou comprando 3 lotes da época. A Hebe Camargo comprou, meu pai dizia, né, que Lima Duarte, todo aquele pessoal comprou. Só que esse empreendimento não vigorou, não foi para frente. E esses lotes ficaram meio... não tinham muito valor. E um dia meu pai ofereceu um lote de terreno para o meu tio em troca do projetor. Veja só, um lote de terreno em troca do projetor. Meu tio aceitou na hora. Claro. E aí eu fui buscar o projetor no bairro da Aclimação, que meu tio morava na rua José Getúlio, e eu fui de ônibus elétrico, fui com meu amigo buscar o projetor, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Que eu trouxe, era uma malinha pequena, eu trouxe o projetor no ônibus, e depois chegando em casa eu fiz a primeira projeção. Aí eu comecei a comprar filmes, pedaços de filme, ia na boca do lixo, comprava pedaços, porque na época eu não trabalhava, eu tinha 14 anos, 13 anos, né? E então eu pegava pedaços de filme na lata de lixo para passar no meu projetorzinho. Depois eu comecei a trabalhar, comecei a ter um dinheirinho, comecei a colecionar filmes de 16mm. E cheguei a ter um acervo de mais de 500 filmes. E comecei a gostar somente de filme brasileiro. Eu adorava filme brasileiro. Então eu comecei a colecionar filmes brasileiros. Zé Trindade, Oscarito, Dercy Gonçalves, Anquito. Toda aquela turma, né? Anquito, aquela turma dos anos 40, 50. Só que eu não tinha informações. Aí já vou entrar no assunto. Como é que surgiu os livros, né? Pois não. Que eu estou dando uma sequência aqui. Claro, aí, claro. O que acontece? Eu não tinha informações sobre esses filmes. É diferente hoje, né? A gente tem que contextualizar para as pessoas entenderem, principalmente a molecada. Porque hoje você entra no Google e consulta, né? Antigamente você tinha que pesquisar onde? Em biblioteca. Você não tinha informação virtual, não existia. Né? Não existia DVD, não existia VHS, não existia nada. Você queria ver um filme, você ia no cinema. Ou você via na televisão, naquela telinha pequenininha, quando passava o filme. E eu queria informação sobre o filme. Então eu tinha lá um filme do Zé Trindade. Mas quem que trabalha no filme? Quem que é o diretor? Não tinha essa informação. Aí eu comecei a pesquisar em bibliotecas, comecei a montar um fichário. Aí eu mandei fazer umas fichinhas em tipografia, e nessa fichinha eu recortava as informações que vinha no jornal. Principalmente uma coluna do Rubens Evaldo Filho, crítico, amigão meu que faleceu agora, que inclusive faço uma homenagem para ele no livro. E ele tinha uma coluna no jornal que chamava Os Filmes de Hoje na TV. E eu comecei a recortar e colava aquela quadradinha que tinha a ficha do filme, eu colava na fichinha. E ia anotando as informações dos atores que trabalhavam no filme. Eu montei um fichário com 5.000 fichas. Comprei um arquivo de aço e colocava as fichinhas tudo organizado em ordem alfabética. E as pessoas começaram a descobrir que eu tinha esse fichário. E vinham fazer consulta comigo. Até jornalistas queriam fazer uma matéria sobre um filme e vinham em casa, pô, você tem informação sobre o filme e tal? Eu ia lá, pegava a fichinha, mostrava. Aí eu começava, por que você não faz um livro? Por que você não faz um livro? Por que você não faz um livro? Começou a fomentar aquela ideia na minha cabeça. Foi quando eu resolvi fazer meu primeiro livro, que chama-se Astros e Estrelas do Cinema Brasileiro. Que inclusive o Carlos Veredo está lá no livro. Eu tô? Está lá no livro. Caramba. Graças a Deus. E aí eu fiz esse livro, consegui o patrocínio na época da Fundação Nestlé de Cultura. E esse é meu primeiro livro, que é um dicionário de atores que tem 1.400 atores. Caramba. Brasileiros, com filmografias, tudo. E aí o bichinho mordeu, né? Que eu achava que ia fazer um livro e que nunca mais ia pensar nisso. Mas não, aquilo vai te puxando. Aí eu falei, pô, vou fazer um dicionário agora de longa-metragem, que não tem. Aí eu comecei a montar a pesquisa e fiz com o meu dinheiro. Foi o primeiro livro que eu fiz com o meu dinheiro. E foi o livro que eu tive maior retorno comercial. Ah, é? Foi um livro que vendeu bem. Foi um livro que... Repete o nome aí. Dicionário de Filmes Brasileiros, longa-metragem. Ainda tem? Não, tá esgotado. Esgotou, né? Esgotado. Mas nos sebos aí, de vez em quando, o pessoal acha. Agora, me diz uma coisa. Se é lenda ou não, no começo do Mazzaropi, parece que ele botava
antes dele contratar uma equipe, né? Ele botava o rolo do filme debaixo do braço, ia de município em município e fazia uma proposta para o dono do cinema, dividir a renda para passar o filme. É verdade? É verdade. É mesmo? E aí, como é que é? Porque o Mazzaropi, ele começou a carreira como ator contratado. Ele fez 8 filmes como ator. Primeiro na Veracruz, depois ele fez com o Cinedistre do Massaini, Oswaldo Massaini, ele fez 8 filmes. Aí ele percebeu que ele era o astro do filme, que todo mundo ganhava dinheiro menos ele. Ele falou, então, e o Mazzaropi sempre foi um empreendedor. Desde na época de circo, porque ele começou no circo, né? O Mazzaropi, com 20 anos de idade, já era dono de circo, de pavilhões, ele sempre foi empreendedor, além de ser um dos maiores artistas brasileiros do mundo, ele tinha esse espírito empreendedor. E desde essa época do circo, que depois ele passou para o rádio, televisão, cinema, quando ele chegou no cinema, ele era um ator contratado, mas a cabeça dele já era uma cabeça de empresário. Ele sabia que ele só ia ganhar dinheiro se ele fizesse os filmes. Aí chegou o momento dele fazer o filme dele. O que ele fez? Ele vendeu uma casa junto com a mãe, porque o pai dele, quando o pai dele morreu, ele tinha 20 e poucos anos. O pai dele morreu nos anos 40. Aí ficou ele e a mãe, porque ele era filho único, né? E a mãe sempre apoiou ele em todos os projetos dele. A mãe sempre chegava junto. E ele falou, mãe, eu vou vender a casa para fazer o filme. Ele falou, filho, você faz o que você achar melhor. E ele vendeu a casa para fazer o filme Chofer de Praça, que é o primeiro filme dele em 1958. Aí ele terminou o filme, não tinha dinheiro para distribuir o filme, para fazer as cópias. O que ele fez? Saiu fazendo shows em circo. Porque ele cantava, né? Cantava. Ele cantava, ele representava, ele era um artista completo, né? Aí ele foi e fez os shows em circo, conseguiu arrecadar o dinheiro, fez as cópias e lançou o filme. E o filme foi um sucesso, porque o público já adorava ele. A partir daí, ele nunca mais teve problema. Mas antes dele estourar, fazer sucesso, ele teria contratado uma equipe que saía também com a mesma proposta, de dividir a renda com o dono do cinema. Desculpa, eu esqueci de comentar isso. Não tem problema, tudo bem. É isso, não? Realmente foi isso. Ele fez o filme, ele fez shows em circo para poder terminar o filme. E ele mesmo, porque como ele trabalhou na Veracruz, ele sabia o que tinha acontecido na Veracruz. Todo o problema que a Veracruz teve na distribuição dos filmes, que ela vendeu os direitos autorais para a Columbia Pictures, e quem ficava com a renda no final do filme era a Columbia, não era a Veracruz. E ele observava aquilo. Ele falou, quando eu fizer meus filmes, eu não vou cair nessa. O que ele fez? Eu mesmo vou distribuir meus filmes. Então o que ele fazia? Ele saía com o filme embaixo do braço, como você disse, e ia oferecendo no cinema, meia-meia. Ele ficava esperando lá, com a cópia embaixo do braço, ficava esperando terminar a sessão para pegar o dinheiro e ir embora, meio, né? Ele ficava com metade, o cinema ficava com metade. Aí quando ele fez o segundo filme, o terceiro, ele já começou a pedir a ajuda dos amigos do circo. O pessoal de circo adorava ele. O Mazzaropi era um homem de circo, ele adorava. Ele morreu praticamente dentro de um picadeiro. Que ele adorava circo. Ele já estava velho, já estava doente, fazendo shows em circo, porque ele gostava. Era a vida dele. E o pessoal de circo gostava muito dele. Amava o Mazzaropi. Então ele pegava, por exemplo, ele fazia 20 cópias, em 35mm. Ele pegava 20 amigos do circo. E cada um pegava uma cópia, punha embaixo do braço e ia no cinema. No interior, levava e ficava lá, medindo com aquele aparelhinho. O público, quantas pessoas dava. Cada um que entrava, cada um que Por isso que ele ganhou dinheiro, porque com ele não tinha evasão de renda, né? Ele não deixava. É um dos poucos atores que ficou rico, né? Foi um dos poucos. E financeiramente teve retorno, né? Foi um dos poucos. Que ele conseguia financiar o cinema dele com os próprios filmes dele. Que é o sonho de todo produtor, né? Você fazer o seu próximo filme com o dinheiro desse filme. Agora, quando ele foi trabalhar na Tupi, contratado pelo Dermeval Costa Lima, ele ficou um tempo lá, não? Ficou alguns anos. Se não me engano, acho que talvez uns 4, 5 anos. Rádio ator, né? Ele foi para a Rádio Tupi no final dos anos 40 para fazer um programa chamado Rancho Alegre, que era um programa caipira. Ele já estava desenvolvendo aquele tipo caipira que a gente já comentou, inspirado no Genésio Arruda, que ele era fã de Genésio Arruda. Esse Arruda foi que gravou o primeiro filme falado? Foi. Como é que foi a história? Genésio Arruda, ele era o irmão dele chamava Sebastião Arruda, que era mais velho que ele. E Sebastião Arruda começou no começo do século passado, 1920, e faziam shows em circo, em teatro. E aí veio o Genésio Arruda, que era o irmão mais novo, que ela entrou na mesma coisa
e fazer os shows. E aí ele começou a fazer cinema. O Genésio Arruda, cinema mudo. Começou a fazer filmes nos anos 20. E aí surgiu em 1929, que foi feito o primeiro filme sincronizado com disco. Como é que é? Sincronizado com disco. Não era som gravado... Era com disco, né? Não era um som gravado direto no filme. Era feito com música. Então eles pegavam um disco, punham o disco rodando junto com o filme. E era um filme meio sonoro, vai. Metade sonoro, Entendi, metade mudo. entendi. E aí o filme chamava-se Acabaram-se os Otários. Era um filme de 1929, que é considerado o primeiro filme sonoro brasileiro, feito pelo Genésio Arruda. Como é o nome do filme? Acabaram-se os Otários. Acabaram os Otários. Inclusive no YouTube tem um trechinho desse filme, acho que uns 3 minutos que conseguiram recuperar, porque é um filme perdido, né? E aquela atriz que ganhou muito prêmio, foi muito premiada e trabalhou bastante com ele? Que é a Geni Prado. Geni Prado. Geni Prado começou com ele no rádio, né? No programa Rancho Alegre, depois foram para a televisão. Mazzaropi inaugurou a televisão no Brasil, levou o programa Rancho Alegre para a televisão e trouxe a equipe dele, que entre eles a Geni Prado. E daí foram para o cinema. E aí foi a Geni Prado também foi. A Geni Prado acompanhou ele praticamente a carreira toda dele. Vamos ver agora outra parte? Óbvio que se verá dirigir melhor do que outro qualquer. Esse da esquerda é o Genésio Arruda. Ele estava afastado do cenário artístico há muitos anos. O Mazzaropi convidou para fazer esse filme, uma espécie de homenagem, como eu já disse anteriormente, né? E ele faz o papel do candidato a prefeito. Aparentemente meio bobão, mas de bobão não tem nada na história, né? E ele acaba sendo uma figura importante do filme. Eu vim pra cá na marra. A sua presença é um prazer para todos nós. Aquelas coisas de interior mesmo, né? Promovendo o prefeito na eleição. Desonrado igualmente. Obrigado. Muito prazer. Eu já E o conheço. Mazzaropi, ele tá muito bem nesse filme, viu? É aqui, meus senhores, um dos braços mais fortes da nossa campanha eleitoral. O Jeca está do lado do Coronel Policarpo. Eu não estou do lado de ninguém. Não diga isso. Então você não está do lado do Coronel Policarpo? Eu estou perto, né? Está do lado. Jeca, você não está do lado do Coronel Policarpo. As manipulações, né? Das prefeituras do interior, né? Sentimos-nos vitoriosos, porque o Jeca apoia o Coronel Policarpo. Espera aí, gente, vocês ficam falando umas bobagens que eu nem não estou entendendo nada. Eu não apoio ninguém, quem que apoia? Não diga isso. Ô, Jeca, se o Coronel Policarpo levar um tropeção e cair, você não apoia o Coronel Policarpo? É claro que apoia. Jeca, você não apoia o Coronel Policarpo? Apoio! Pode cair, velho. Se você cair, eu te seguro, viu? Muito bom. Muito bom. Ele chegou a ter um estúdio próprio, Sim. o Mazzaropi? Ele construiu, ele foi para Taubaté, porque muita gente pensa que o Mazzaropi nasceu em Taubaté, mas ele era de São Paulo. Só que ele foi para Taubaté muito cedo e acabou fazendo toda a vida dele em Taubaté, e lá ele construiu os estúdios. Quando ele fez nos primeiros filmes dele, ele alugava as fazendas. Ele pegava uma fazenda, alugava para fazer o filme. Depois ele comprou a primeira fazenda dele, que chama Fazenda Santa, que existe até hoje. Que essa fazenda hoje é visitada, porque é onde ele fez os primeiros filmes, montou um estúdio lá. Ele filmava lá, né? Filmava lá. Depois ele construiu o segundo estúdio, que é onde hoje é o museu, onde é o Hotel Fazenda. É o museu? Hoje é um museu, que é onde ele tinha os estúdios. E onde é que fica? Onde é que fica? Em Taubaté. Taubaté. Lá tem o Hotel Fazenda, que é um hotel 5 estrelas. Depois tem o museu, que ele foi construído agora há alguns anos. E tem toda a parte cenográfica, onde o Mazzaropi filmava. É um passeio muito interessante de se fazer. Agora, A Tristeza do Zeca foi o filme de maior sucesso dele? Esse filme foi o primeiro filme que ele usou o nome Jeca, que até então ele não tinha usado. Foi o primeiro filme colorido que ele fez. Então ele tinha feito filmes em preto e branco. Esse filme foi revelado no exterior, porque no Brasil não revelava filme colorido. E é considerado o melhor filme dele, porque é um filme
É um filme muito bem feito, um filme muito bem montado, um filme muito bem articulado. A história é baseada na música, né? Tristeza Em geral, do Zeca. ele dirigia também, não? Ele dirigiu, esse filme ele dirigiu junto com o Milton Amaral. Que, na verdade, é o seguinte, né? Quem trabalhou com o Mazzaropi disse que ele era o diretor dos filmes. Ele contratava sempre um diretor para ajudar na parte técnica, mas quem dava as ordens era ele. Ele que decidia o que ia fazer, o que não ia. Inclusive, o Mazzaropi não gostava de repetir cena, porque ele não dublava. Os filmes dele eram tudo feito com som direto. Som direto. Tanto é que ele tinha a câmera Mitchell, que era da Vera Cruz. Isso é enorme, é? Aquela enorme, que gravava, era blimpada, que chamava, né? Que gravava o som direto. E ele não gostava de dublar. Então, aí, quando a Vera Cruz fechou, ele comprou a Mitchell da Vera Cruz. E ele fazia os filmes dele na Mitchell com som direto. E aí ele acabou... Depois comprou outras câmeras, tudo, mas ele gostava muito de investir em equipamentos, né? Ele tinha os estúdios dele lá, completo, né? Com toda a parafernália de equipamentos, tudo. Ele chegou a fazer um total de quantos filmes? Mais ou menos. Ele fez 32. 32 filmes. 8 como ator contratado e 24 como produtor. Contratado de quem? Da Vera Cruz? Inicialmente da Vera Cruz, ele fez 4 filmes da Vera Cruz. Depois ele fez um filme que chama-se A Carrocinha, que foi para uma produtora independente. Depois ele fez 3 com Oswaldo Massaini, que ele foi feito no Rio de Janeiro. Mas eram produções paulistas, filmadas no Rio de Janeiro. Por um problema comercial, era feita essa jogada na época, né? Então ele fez esses 3 filmes com o Massaini. Diz a lenda que isso aí... Eu conversei com o Oswaldo Massaini na época, por telefone. E ele me disse que tinha um contrato para fazer mais 3 filmes com o Mazzaropi. E o Mazzaropi roeu a corda. Quer dizer, não chegou assim na contrato, tinha um acordo verbal de fazer mais 3 filmes. O Mazzaropi falou, por que eu vou fazer mais 3 filmes com ele? Eu mesmo vou produzir meus filmes. Aí declinou, chegou pro Massaini e falou, Massaini, eu não vou fazer, eu mesmo vou produzir meus filmes. Foi quando ele resolveu se tornar produtor, né? Por causa disso. E como era o nome da produtora? Era PAM Filmes. Hã? PAM. P-A-M, que é Produções Amácio Mazzaropi. Todo mundo pensa que é Amâncio, né? Mas não é Amâncio, é Amácio. Que vem do italiano Amasio, que era com 2 vezes, né? Amasio. Então Amácio. Ele era uma pessoa comunicativa ou muito fechado, muito solitário? As pessoas que conviveram com ele dizem que ele era uma pessoa muito afetada. Ele não gostava de falar muito da vida pessoal dele. Era extremamente desconfiado. Extremamente desconfiado, tinha pouquíssimos amigos. Ele tinha alguns amigos que ele gostava, que ele confidenciava, mas ele era uma pessoa assim muito desconfiada, assim, principalmente na parte de dinheiro. Ele teve uma vida muito sofrida, né? Sempre sozinho, ele e a mãe. E ele era uma pessoa muito introspectiva, quer dizer, totalmente diferente do personagem que ele tinha, né? Totalmente diferente. E também muito honesta, muito correta. Seguro, né? Dizem que era pão duro. Regulava cachê, negociava, mas a partir do momento que estava acertado, era pago. Ele pagava os artistas toda semana, em dinheiro. Ele chamava a equipe, dava o dinheiro e pagava. Então as pessoas gostavam de trabalhar com ele, por causa disso, porque ele era muito correto. Pagava pouco, mas era correto. Ela pagava? Mas pagava. Foi assim que ele conseguiu constituir todo o patrimônio dele, né? Agindo dessa forma. Mais um trechinho? Vamos lá. Inclusive é bom mencionar que o Genésio Arruda, além de ator de teatro, cantor, ele participou de um momento importante do nosso cinema, que ele participou do primeiro filme sonoro feito no Brasil, em 1929, que chama-se Acabaram Seus Otários, que era feito com sincronização de discos. Não era sonoro diretamente gravado o som. Eles colocavam o disco e filmavam. Então esse foi considerado o primeiro filme sonoro brasileiro que o Genésio participa. Muito bom. Vocês estão todos empregados na minha fazenda. Sabe que me aborrece, coronel? É eles terem enganado a minha filha com esse casamento. A minha até foi melhor para ela. Aquela gente não presta. Com tanto moço bonito aí, ela pode arranjar um bom casamento. Por isso não aproveita a oportunidade. Finalmente o Genésio fala aí no filme, né? No final. Porque ele fala pouco no filme? Fala pouco. Aí a outra, já tá querendo, coronel. Na verdade ele aparece pouco.
Ô, meu querido, eu tive uma honra imensa de conversar com você. Eu sempre peço aos queridos que vêm à entrevista, a conversa, né, querida, para falar alguma coisa para os jovens que estão começando. O que você poderia sugerir ao jovem e ao governo, aos governos, no sentido de incentivar a pesquisa, de preservar a memória do país, a memória cultural, a memória artística, a memória política, a memória histórica mesmo, né? O que você sugere? Eu tenho notado uma coisa que tem me deixado muito contente. Está existindo uma nova geração de pesquisadores, de pessoas que gostam de cinema. E pessoas que amam o cinema, jovens, de 20 anos, 22, 25 anos. E essas pessoas estão aí pesquisando, estão publicando livros sobre cinema brasileiro, coisa que quando eu comecei não tinha, né? Era só cinema americano. Eu ia numa livraria, no shopping, só tinha livros sobre cinema americano. Não achava um livro sobre cinema brasileiro. Hoje você vai, tá cheio de livro. Então, quer dizer, está mudando um pouco a coisa. Então, eu acho que os jovens estão despertando para essa necessidade de se fazer, de trazer informação, né? Quanto mais livros a gente tiver sobre o cinema brasileiro, melhor a gente vai estar sedimentado de informações para quem vem, né? Para o futuro. Eita! Bravo! Viu? Palmas para o meu querido. Eita! Muita honra de estar aqui. Muito obrigado.